Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar compartilhando aí a decoração de um bolo no tema galáxia. Eu comecei aí, gente, tingindo chantilly. Então, eu tô mostrando para vocês aí os corantes que eu usei, tá? Então, usei o azul marinho, da Iceberg. Usei também o azul royal, né, da Arcolo, e o azul royal da Iceberg. Como vocês podem ver, o tom do azul de uma marca para outra muda bastante a tonalidade. Então, separei uma boa quantidade de chantilly e coloquei bastante corante, né? Eu já tinha feito aí o testezinho antes, que eu queria um tom de azul bem fechado. Só que para a quantidade de chantilly que eu utilizei, não ia me dar o tom de azul que eu queria, né? Só que eu não imaginei isso na hora. Aí ficou um tom de azul, assim, tom de azul jeans, né? Um azul mais forte, mas ainda não era o tom de azul que eu precisava. Botei bastante corante. O que aconteceu? Esse chantilly acabou me trollando. Como vocês podem ver, no início do vídeo ele tá bem poroso, né? E eu coloquei uma boa quantidade de corante, o chantilly parecia que estava bem hidratado, que não ia precisar de leite condensado. Eu fiquei com medo de colocar mais leite condensado e perder o ponto do chantilly, né? Pra não ter aquela coisa do chantilly ficar desabando, despencando do bolo, mesmo que fosse apenas para alisar, né? Eu não podia dar esse mole. Então, eu acabei não colocando leite condensado nesse chantilly aí, que eu usei bastante corante. Então, separei, coloquei ali para descansar um tempo na geladeira enquanto eu tava fazendo as outras coisas, né? E aí eu separei uma parte assim, nessa tigela menor, nessa vasilha. Usei o azul jeans, usei bastante azul marinho, porque eu queria ter um tom de azul bem mais escuro. Por quê? Se a primeira quantidade de chantilly que eu tivesse tingido não me entregasse a cor que eu realmente queria, depois eu ia utilizar essa parte aí para fazer umas manchinhas no bolo, que é o que eu fiz mais à frente. Aí eu separei mais um pouco de chantilly para estar fazendo aí uma pré-camada. Esse bolo ficou todo blindado, tá? Eu fiz ele com a blindagem de ganache. E aí eu tingi com um tom de azul mais clarinho. Nessa parte aí eu cheguei a hidratar. Eu poderia ter feito isso no outro, porque o chantilly me deu trabalho, gente. Então, na dúvida, hidrata. Mesmo que seja em pouca quantidade, dá uma boa hidratada no chantilly. O outro chantilly, assim que eu coloquei na manga de confeitar e comecei a passar no bolo, ele começou a ficar poroso. Aí eu usei, né, para fazer a pré-camada, esse daí. Eu blindei o bolo todo, ele não ficou perfeito, tá um bolo mais arredondado, não ficou a esquina perfeita, né? Mas como era para cobrir de chantilly, eu imaginei assim, quando eu for passar o chantilly todo no bolo, eu vou conseguir fazer uma esquina legais. Mas não ficou tão perfeito não, mas dá pro gasto. Essa cliente especial, ela gosta muito da blindagem ganache, tá? Esse bolo que eu tenho aí é de 17 centímetros por 10 de altura. Aí eu comecei a passar o chantilly, né, no saco de confeitar. A minha bailarina agora é uma bailarina nova. Eu investi numa bailarina nova, valeu muito a pena. Ela tem um rolamento excelente. Então, valeu super o investimento. Como a bailarina é mais baixa, né, eu precisei ficar sentada para fazer aí, né, para passar o chantilly na lateral do bolo. Eu acho que não dá para vocês verem direito por causa do tom do azul, mas o chantilly estava bem poroso nas laterais. Isso me dificultou muito na hora do alisamento, né, na hora que era para alisar o bolo. O chantilly estava extremamente poroso e me deu muita bolha de ar. E esse trabalho, ele não utilizava espátula, né, nem pincel, nem nada.
era um trabalho para ser o bolo totalmente liso. Então eu precisava que o bolo ficasse bem alisado na lateral, né? Perfeitinho. Então eu levei bastante tempo para finalizar esse trabalho. Então fiquei algumas vezes tapando aí as imperfeições, alisa daqui, alisa dali e nada. E eu já estava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Por fim, lembra aquela outra parte que eu tinha separado e fiz, né, individualmente, tingi com azul marinho e outros tons de azul? Então, ele estava um tom de azul bem mais forte, né, como vocês podem ver. Então, fui fazendo aí pequenas manchinhas no bolo para dar um efeito diferente, porque é para um tema de menino, tá? A cliente me escolheu um bolo totalmente azul. Ele tinha, né, o bolo da inspiração aí, ele tinha pouquíssimos, assim, digamos que tons. Um tom mais escuro que dava um degradê, assim. Era um azul, tipo um azul marinho. Eu acho que eu errei nessa explicação, mas enfim. Então eu queria entregar um bolo assim num tom mais, né, escuro, do jeitinho que ela tinha me pedido. Aí eu já estou usando essa espátula de inox, eu fiquei aquecendo ela para poder alisar a lateral do bolo. Por fim, gente, eu finalizei ali, nem mostrei para vocês, né? Mas depois eu peguei o pó nacarado, coloquei no álcool de cereais, passei o pincel e fui jogando assim em cima. E depois eu peguei um pouco do pó prata, também fiz isso em cima, para dar esse efeito. E esse é o resultado final do bolo. Apesar, né, dos imprevistos aí com o chantilly, eu consegui aí dar o efeito que eu queria no bolo, né? Ele não ficou exatamente igual aqueles bolos que a gente vê por aí, o efeito galáxia, né? Mas ele tá no tom de azul, algumas manchinhas, né, mais escuras, que foi o que a cliente pediu, tá? Para dar aquele charme, como eu falei para vocês, eu coloquei aí no álcool de cereais o pó nacarado e depois eu completei com o pó prata. E aí eu fui borrifando com o pincel para dar esse efeito. Eu espero aí que vocês tenham gostado da sugestão de decoração. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal, para me incentivar a trazer mais conteúdo de confeitaria para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!